Você noivou e, antes de tudo, parabéns por ter ficado noiva. Eu sou casada e super recomendo. E aqui eu vou te passar algumas dicas sobre como organizar um casamento emocionante. Oi, tudo bem? Eu me chamo Jéssica Bonaldi, sou assessora e cerimonialista de casamentos e hoje eu vou te contar aqui nesse vídeo algumas dicas do que você precisa saber para começar a sua organização. Mas sem cerimônia nenhuma, se inscreve aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like, ativa o sininho, enfim, faz tudo o que precisa ser feito para você receber tudo em primeiríssima mão e não perder nenhum dos conteúdos. E não perder nenhum dos conteúdos que eu posto aqui nas redes sociais, tá? Compartilha com as amigas, com as madrinhas, com as colegas, com todo mundo e bora pra festa! Apesar de você já ter ido em muitos casamentos, eu acredito, você até pode achar que você sabe como organizar um casamento, mas se você não for um profissional da área, saiba que não é tão fácil assim. Existem casamentos e casamentos e cada casamento é único, cada noivo é único, tudo é único. Então cada casamento é um tipo de casamento. E só para você ter uma ideia de um dado assim por baixo, em casamentos trabalham uma média de 50 pessoas para que aquele casamento funcione. Você contrata 10 fornecedores, 15 fornecedores, mas por trás desses fornecedores existem outras pessoas trabalhando também para eles. Antes de tudo, você precisa definir um orçamento inicial, certo? Eu sei que eu já falei sobre isso no outro vídeo, mas o orçamento inicial vai te dar a base para tudo que você precisa fazer. Gente, essas crianças estão demais hoje. Bom, voltando. Eu sei que muitos orçamentos mudam conforme o que você quer. Às vezes você quer mais coisas, às vezes você quer menos coisas. Mas ter um orçamento inicial vai ser primordial, fundamental para que você comece a planejar o seu casamento. É através desse orçamento inicial que você vai começar a dar um pontapé na organização do seu casamento. Porque é aí que vocês vão ter uma ideia de que quem é que vai pagar por esse casamento? Só eu posso pagar? Só o meu noivo pode pagar? E isso vai fazer com que, a partir do momento que vocês definirem os estilos, seja muito mais fácil saber qual é o limite do gasto de vocês, para que não fuja muito da realidade que o casal pode fazer. É a hora de decidir quem vai pagar pelo casamento. Só vocês vão pagar? Porque se só vocês vão pagar, só vocês vão dar pitaco no casamento, só vocês vão poder escolher tudo, definir tudo, decidir tudo. Agora, se vocês dois não conseguirem pagar o casamento todo sozinhos, alguém vai precisar ajudar. E quem é essa pessoa que vai ajudar vocês? O pai, a mãe? E é nessas horas que vocês têm que ter uma noção de que quem vai ajudar a pagar esse casamento também vai ter direito a alguns pitacos na hora do casamento, certo? Às vezes não é em termos de decidir alguma coisa, não é isso, tá? Mas um convidado a mais, quer convidar um amigo do trabalho dele, teu pai quer convidar um amigo de trabalho, tua mãe quer convidar a amiga, enfim. E aí você vai ter que saber equilibrar isso, sabe? Equilibrar para que não tenha confusões, para que não tenha brigas, porque vai acontecer isso, sabe? Então, vale a pena ter essa coprodução na organização do teu casamento? Ou vale a pena apertar mais um pouquinho, deixar de sair no final de semana, deixar de comer aquele hambúrguer, aquela batata frita, aquele sushi do final de semana e apertar um pouquinho mais para vocês dois conseguirem pagar o casamento sozinho? Tem que colocar isso na balança. Depois que vocês já definiram um orçamento e quem vai pagar, é hora de definir o estilo de casamento. O casamento vai ser de dia, vai ser de noite, vai ser no fim da tarde, vai ser ao ar livre, vai ser num ambiente fechado, vai ser um casamento tradicional, um casamento rústico. Tudo isso precisa ser altamente definido, certo? É óbvio que pode ter algumas alterações depois quanto ao estilo ou até mesmo ao local. E a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Mas precisa ser definido pelo menos uma prévia do que vocês pretendem fazer. Se você é aquela noiva classiquinha mesmo, a clássica, a fina, é o estilo tradicional. Mas o noivo não gosta desse negócio de todo mundo ali, não sei o quê. Então, tudo isso precisa ser definido porque o estilo, ele vai interferir em tudo do casamento. Interfere no vestido, interfere na decoração, interfere no local da cerimônia, no local da recepção. Então, tudo tem que ser definido. Definir o estilo, o que vai acontecer?
quantos convidados vocês vão convidar para o casamento? E essa é a hora que é o terror das noivas, né? Porque eu tô olhando muito pra ali, gente, tá um sol muito lindo. Abafa. Essa é a hora que é um terror de muitas noivas, né? Porque a quantidade de convidados, ela precisa ser analisada conforme o estilo do casamento. Porque, de repente, você pensou num estilo de casamento que você quer num pier, que vai ser lindo, maravilhoso, mas aquele pier só comporta tantas pessoas. Então, você vai ter que convidar a quantidade que comporta naquele pier. Ou então, você quer fazer tipo a Loki, que casou no Rio de Janeiro, lá no Cristo Redentor, né? Mas o casamento dele só podia 30 pessoas, ou enfim. E aí, você precisa definir essa quantidade de convidados, certo? Quantos convidados são para o noivo? Quantos convidados são para a noiva? Quantos convidados dos teus pais ali que estão ajudando no casamento vão poder convidar? É hora de definir muito bem isso e até mesmo ver quais são os salões ali pela redondeza, os salões de recepção, para ver qual a quantidade de convidados que eles comportam. Porque tem noivo que quer convidar 300 pessoas e o maior salão que tem ali na cidade é 150 convidados. Então tem que ser analisada essa quantidade de convidados de acordo com o tamanho do salão de recepção ou da igreja que você vai casar. Aí depois disso você vai definir a data, que provavelmente você já deve ter uma data aí, uma pré-reservada na sua cabeça, né? E também vai começar a analisar os locais do casamento, certo? Para analisar esses locais, você precisa saber a quantidade de convidados. Então, essa é a hora que você já vai começar a ter uma prévia de locais. Mas ainda não contrate, não feche o local. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa próxima dica, que é o quê? A hora de contratar uma assessoria e cerimonial. O cerimonial conhece muitos lugares, muitas coisas. Então, é a pessoa excelente para te dizer que aquele local comporta tantas pessoas, que aquele local ali não vai ficar bacana pro teu estilo. Então você já tem uma coisa ali na sua cabeça, mas você precisa acertar com aquela pessoa que tanto entende disso, uma pessoa experiente que entende desse assunto. Então, fechou o local e a data, é a hora de você fechar com o teu cerimonial. E por que eu coloquei o cerimonial só depois de todos esses passos? Porque quando você contratar um cerimonial, quando você entrar em contato, na verdade, a primeira coisa que ele vai te perguntar, e é o que eu pergunto para todo mundo que entra em contato comigo, é o seguinte: qual o dia do seu casamento? Tem local do casamento? Onde vai ser o seu casamento? Porque às vezes a pessoa já tem uma coisa na cabeça dela, já tem pré-definido ali. E eu também pergunto qual a quantidade de convidados. E todos os profissionais fazem essas mesmas perguntas, porque só assim eles podem definir o orçamento que vão te apresentar. Então já tem essas outras coisinhas ali definidas. E também o cerimonial provavelmente vai te perguntar qual o orçamento de vocês, se você já tem um orçamento definido, tá? E isso é simplesmente para saber até que ponto você pode gastar para incluir os fornecedores, os serviços nesse teu orçamento. Então, se de repente você tem um orçamento maior, ele pode ver um fornecedor muito acima da média, ou ele pode ver mais serviços para encaixar no teu casamento, que você pode cortar, obviamente. Mas se você tem um orçamento menor, ele pode tanto cerimonial pegar e reduzir esses serviços, não a qualidade, tá? Que fique bem claro, mas reduzir alguns serviços. Então, por exemplo, tem noivas minhas que querem porque querem aquele determinado fotógrafo, mas não tem a quantidade exata para pagar o valor que foi solicitado. Então, tem muitos fotógrafos que fazem, ao invés de fazer a entrega do álbum de fotos, entrega as fotos apenas em mídia, ali num pencard, num pendrive, num DVD, e já fazem essa entrega, porque já tira do orçamento da noiva o álbum encadernado, que ela pode fazer depois com eles, mas fica muito à vontade. Então isso é uma adequação que o teu cerimonial vai conseguir fazer de acordo com o teu orçamento, com a tua quantidade de convidados e de acordo com o local que você quer fazer o seu casamento, certo? E agora vem pesquisar muito. A pesquisa, ela é uma grande aliada das noivas. E eu não estou falando, tá, daquela pastinha de inspirações lá do Pinterest ou do Facebook. Estou falando de pesquisar serviços, fornecedores. É óbvio que o teu cerimonial vai te passar uma relação de fornecedores que ele está mais familiarizado na hora do trabalho. Mas você também pode pesquisar
Se aquele cerimonial te indicou o serviço de um determinado fornecedor, você pode ir na página desse fornecedor, no Instagram desse fornecedor, ver se tem depoimentos de clientes, ver se tem alguma noiva que deixou algum recado, que deixou alguma mensagem, entrar em contato com essa noiva, por que não, né? Pra saber se ela gostou. Isso acontece muito, isso é muito normal, é muito natural. Isso é uma forma de você ter certeza. Como eu disse antes, ninguém indica algo que não acredita. Ninguém indica algo que não gostou. Então você precisa pesquisar muito. Vestidos. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas lojas de vestidos que trabalham com a mesma marca de vestido, só que uma com um preço mais acima e outra com preço médio. Então, muitas vezes a noiva encontrou primeiro essa loja aqui, fechou e tem um vestido igual ou parecido com o que ela queria, bem mais barato. Então é hora de pesquisar, não é hora de fechar, é hora de pesquisar. Você precisa pesquisar, 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 pesquisar e muito. E se você não se agradou com o orçamento que o teu cerimonial te passou, peça um outro orçamento, peça um plano B, uma opção B, uma segunda opção, uma opção mais barata, ou então de repente uma opção mais acima, depende da sua condição financeira, e com isso você vai ter muito mais segurança na hora de estar fechando com esses fornecedores. E antes de eu te passar a última dica, eu quero te lembrar que eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, uma lista VIP, onde eu entrego conteúdo gratuito, conteúdo em primeiríssima mão para as noivas que assinam. Então, aqui embaixo na descrição, assim que acabar o vídeo, você clica lá e assina a nossa lista VIP, tá bom? Pra estar recebendo essas informações, essas dicas aí em primeiríssima mão, certo? E a última dica é o quê? Contratar ou solicitar orçamentos de fornecedores que só atendem um casamento por dia, certo? De repente você quer aquele fotógrafo maravilhoso, você gosta daquele estilo dele de fotografar, mas ele só atende uma noiva por dia, só atende um casamento por dia. Então esse fotógrafo você precisa fechar logo. Você já definiu datas, já definiu orçamento, já definiu tudo. Então você já precisa fechar com esse fornecedor, senão você vai correr o risco de não ter ele no teu casamento. De repente um maquiador exclusivo que só trabalha com uma noiva por dia, um cabeleireiro que só trabalha com uma noiva por dia, precisa ser fechado logo, porque esse tipo de fornecedor é muito procurado e não tem tantas datas disponíveis. Então depois que você fez todos esses passos aí que eu te passei, você precisa fechar esses fornecedores que tem apenas que atendem um casamento por dia, certo? Essas são dicas básicas, porém necessárias para você organizar o seu casamento, certo? Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. E já sabe, né? Deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha. Eu nunca sei falar essa parte, mas me ajuda aí, tá bom? Faz as coisas que tem que fazer aí para que a gente possa estar fazendo isso mais vezes, tá bom? Eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau! Não! Ô, louca!